Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui em mais um podcast. Hoje a gente não conseguiu fazer ao vivo, mas esse vídeo vai ser subido para o YouTube e também vai ser subido para o Spotify, logo mais, todos os capítulos e as discussões vai subir para essa plataforma também. Como todo mundo sabe, a gente é um grupo de estudos, né, Mi? Que a gente discute sobre violência. A gente continua na modalidade remota, né? Até pensando para expandir novas pessoas, novas participações. Aliás, se você está vendo e gostaria de participar, entre em contato com a gente, porque as discussões têm sido cada vez melhores, enfim. E acho que a gente tem entrado em vários campos de discussões que têm sido bem positivas. Eu sou a Cindy, né? Eu nem falei, mas eu sou a Cindy. Aí a gente tem aqui a nossa querida... Qual que é o seu nome? Oi, gente, eu sou a Milena, né? Também fazendo parte aí do grupo, um tempão. Um grupo que a gente tem construído um espaço muito bacana, né? Numa construção do coletivo, para a gente refletir sobre aí a questão da violência, né? Para o nosso cotidiano, para dentro da profissão também, né? É um espaço que a gente tem feito. E hoje a gente vai fazer um podcast aí para falar como tem sido esse grupo, com a série que a gente está assistindo. Eu e a Cindy, então, não deu para fazer ao vivo, mas, né, como ela falou. E hoje a gente vai falar aí um pouquinho da cena 4, 5 e 6, da série Bom Dia Verônica, continuando aí no que a gente já estava ali, né? Trazendo um pouco para vocês também saberem como que está sendo o grupo, também, né, para motivar vocês a participarem, né, desse espaço que a gente está tendo, e que tem sido muito um diferencial, né? Eu vejo assim por mim, né, o quanto que isso é bacana, esse espaço, o quanto que a gente aprende ali e absorve coisas, né, de um para o outro, e isso é muito legal. Como a Mi falou, hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o episódio 4, 5 e 6 da série Bom Dia Verônica, né? E eu vou colocar aqui, conforme a gente for falando dos episódios, qual página do livro da Safiotti que a gente usou do recorte para discussão, tá? Então, eu vou começar aqui, só para trazer um pouco, a gente no capítulo 4, né? No episódio 4, a gente dialogou com a página 49 a 57 da Safiotti. Foi um encontro muito legal, onde a gente conseguiu discutir 49 a 57, falei errado, 49 a 57, só para recapitular. Onde a gente discutiu um pouquinho sobre a violência contra a mulher, né, assim, de uma maneira, um olhar um pouco mais adentro sobre como acontecem essas relações da violência, né. Dentro do texto da Safiotti, né, uma das coisas que a gente acabou trazendo para essa discussão é essa questão do quanto as mulheres, existe um processo do não reconhecimento que aquela situação é uma violência, o quanto que é identificar estar dentro de uma violência, como que é lidar com isso, né? A gente trouxe um pouco dessa conversa. Um dos pontos também que a gente trouxe trazendo um pouco para o texto, trazendo a questão dos elementos que a gente acabou pincelando um pouco para o outro capítulo, outro episódio, que foi um pouco desses elementos nucleares, né, que a Safiotti traz, e aí ela fala um pouco sobre essa questão desse controle da sexualidade feminina, né, que aí é onde entra essa questão da violência, né, a gente pôde ver no episódio um pouco, eu não anotei, eu não lembro exatamente, você lembra o que aconteceu nesse episódio? Eu não lembro exatamente, mas como vocês sabem, a série, né, do Bom Dia Verônica... Sim. No quarto, ele, né, eu até peguei aqui um resuminho pra gente ver, é quando ela fica preocupada com a irmã, a Janete, né, e aí ela começa a reunir provas contra o marido dela, contra o... Esqueci o nome dele. Sumiu o agora. Brandão. Isso, contra o Brandão. E aí ela usa... a Verônica também tem um momento ali dela que ela entra no site de relacionamento em busca daquele caso, né, do A Boa Noite de Cinderela, né? Isso, exatamente. E aí também tem essa parte que ela tem, que acontece com a irmã, né, também a Janete Fique, e aí ela vai, né, procurando mais coisas para poder saber, né, para poder também ter provas contra o marido dela ali, o Brandão, devido às violências que ela tem vivido ali, e o medo, né, o receio. Isso vai encorajando o espaço ali para ela, né, poder continuar nisso.
E aí acho que até um pouco do que a gente entrou foi essa discussão sobre esses atravessamentos, né? De você entender da questão da violência, você perceber que você está nesse movimento. A gente até trouxe um pouco nesse dia, acho que para relembrar, a discussão um pouco sobre a questão da medida protetiva, o quanto que a questão do BO, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, né, na prática brasileira, trazendo um pouco o quanto que a mulher ir até a DDM, ela ir fazer um boletim de ocorrência, o quanto que existe uma desumanização, né? A gente falou muito sobre até as nossas atribuições técnicas, né? Trazendo um pouco para o serviço social, o quanto que esse olhar é necessário, né? Se eu não me engano, eu acho que foi até um fechamento um pouco do outro capítulo, mas nesse dia a gente acabou, acho que, pincelando um pouco sobre essa questão também do que os nossos contatos ele gera de impacto na vida do usuário, né? Quando a Verônica chega dentro da casa, que aí, enfim, o que isso gera, esse barulho que gera quando nossas visitas, nossos contatos com essas pessoas que estão em situação de violência, elas estão em violência, quando a gente sai desse espaço, os barulhos que isso gera, né? E aí a gente entrou um pouco para falar um pouco sobre esse processo, a morosidade que é no Brasil, né? Sobre essa questão da violência contra a mulher, trabalhar isso, discutindo um pouco dessa questão do feminicídio, né? E aí a gente foi entrando para o quinto episódio, né? Que foi só para citar aqui as páginas, a gente citou um pouco, a gente utilizou da página 57 a 65 para discutir um pouco do patriarcado, né? Só para colocar aqui também, gente, a gente vai depois deixar em alguma descrição qual que é o livro, né, onde vocês encontram. Mas só para citar aqui, o livro que a gente usou da Safiotti foi o Gênero, vou pegar certinho, porque eu sempre troco a ordem das palavras. Foi cada um num lugar. Mas a gente está utilizando o texto, né, de Gênero, Patriarcado e Violência da Safiotti. Mi, quer contar um pouquinho para a gente sobre esse capítulo? Sim, no quinto, né, episódio que a gente aí trabalhou, né, no grupo, foi super legal porque a gente trouxe, assim, essa questão do patriarcado, né, essa visão, e aí foi como, assim, citou aí a página que a gente usou da Safiotti. E aí o bacana foi poder ver, né, poder discutir um pouco sobre essa questão do poder, que a gente viu muito presente ali. Né? Tanto o poder dentro de algumas profissões, tanto o poder dado ao homem. E ela fala isso, a Safiotti. Ela, no livro, conforme a gente foi tendo as discussões, né, a gente foi relatando sobre o livro, né, tem pedaços que ela fala que antes esse poder, né, esse poder do homem era dentro do marido, né, dentro do pai ali da família, né, e aí depois foi passado para os filhos. E hoje a gente vê na sociedade que não, é no homem em geral, né, você vê essa questão desse poder que, né, para dentro ali do patriarcado no homem. E é super legal que ela vai relatando algumas coisas ali no texto dela, e a gente foi relatando também, né, comparando com esse episódio da série, que é um episódio muito bacana, que foi após a Janete, ela abre a gaiola, que ela, né, ficava na cabeça para poder ver, e aí ela acaba, né, ele chega a bater nela, o Brandão, mas não a mata, né, ela continua colhendo as provas para poder passar para a Verônica, né, a Verônica também tem um momento muito difícil, né, que ela enfrenta o delegado, que é padrinho dela também, e aí ela acaba, né, ele acaba cometendo uma violência ali com ela, né, para também trazer uma questão de poder, né, ali, enquanto, né, da profissão dele, porque ele se sente ameaçado com as falas dela em cima dele, né, é um momento que também a gente vê isso, né, ali na cena a gente pode trazer. E aí, na discussão também da Safiotti, eu acho que o bacana foi a gente ter tido ali, no momento que, né, até no encontro, a Carla mesmo foi trazendo para a gente também, né, que sempre está ali como mediadora nossa, sobre que a Safiotti, ela traz um pouco da comparação de um galinheiro. Eu acho que isso ficou muito marcante nesse quinto episódio, nesse encontro que a gente teve, porque ela relata isso sobre, porque dentro do galinheiro, quem tem ali o poder ali de coisa é o galo,
né, para com as galinhas ali naquele território, e é o território dele. Né? Se outro galo entra nesse território, há uma briga, né? Há um embate. Né? E aí ela traz essa comparação para a gente. Né? E tanto que na discussão a gente vai trazendo que esse espaço, esse terreno, né, que a gente fala do galinheiro, é a sociedade. Né? E aí a gente vê como galo o poder que está no homem, né? O quanto que isso é dado a ele. Né? A gente também comentou um pouco sobre a questão do casamento, desse contrato que contrata esse que a violência dentro, né, do casamento, seja a violência a física, a psicológica, né? São diversas coisas que passam ali dentro do casamento e a gente fala, não vamos se meter, sabe? E que coisa é essa que passa na nossa cabeça, né? Uma coisa também que a gente pontuou e eu achei que foi muito bacana foi sobre a gente discutir um pouco sobre a questão da masculinidade. Né? Isso foi muito legal, da gente trazer e repensar isso, né? De levar isso também, porque é isso, o homem vai, ele comete a violência, ele mata a mulher, o homicídio, ou, né, ele quase deixa ela entre a vida e a morte, e aí ele é preso. Tá, ele é preso, ele cumpre a pena um tempo e depois ele é solto. Mas e o trabalho que precisa ser feito? Uma coisa que a gente levantou isso. Nessa necessidade de ter um trabalho, para que ele faça uma autoanálise, né? Tipo, do que você cometeu, isso, de trabalhar essa questão desse poder, né? Porque é um poder dado, mas porque é uma eles coisa também são ensinados, né, Mi? Sim, é isso, porque eles são ensinados, mas... Não que justifique, né? Acho que só para ressaltar, não que justifique a violência, né? Mas a sociedade ensina e ela coloca essa estrutura e quer determinar os papéis, onde o homem vai ficar, onde a mulher vai ficar. Então, a gente tem essa reprodução, né, da questão da mulher estar aqui como submissa, né? E o homem também é ensinado a isso, ele continua essa reprodução, né? Uhum, e a gente vê muito isso um pouco na série também. Porque, por exemplo, um dia o Brandão recebe uma visita de um policial na casa, mas assim, o policial não entra, não vê, entendeu? E se ele entrasse ali, ele ia ver a mulher dele toda ferida. Mas assim, talvez ia ser tipo. Tá, é um até casal. como forma dele não ter deixado entrar, essa das outras pessoas também não terem acesso à Janete, né? Então, não vê com a situação dela, não vê esse movimento, essa violência, né? Sim, e é esse poder dele de controle também ali, né? E a gente vê muito nele também o porquê de estar, da qual a profissão dele que ele tá. Ele, além dele já como homem ter esse poder, que a gente vê isso muito, mas esse poder que a profissão dele dá. Né? Esse poder que a profissão dele também traz uma segurança para ele, dele executar desse poder dele. Né? Isso é uma coisa que a gente também comentou muito. Eu acho que esse quinto episódio ele traz muita coisa, é igual da parte que eu falei da Verônica, dessa violação ali, né? De quanto que a gente às vezes também não percebe isso, igual essa questão que eu trouxe do casamento, me chamou muita atenção, porque a Safiotti, ela vem comentando. Ela comenta ali naquela parte que a gente está lendo, desse episódio, sobre essa questão do contrato, né, dessa questão que a gente, né, ignora essa parte dessa violação, né, igual de ter a relação de uma forma que às vezes a mulher, né, ela não quer, né, e aí episódio, eu acho que foi o que me chamou bastante atenção. E eu acho que, e aí é isso, assim, acho que foi uma coisa que foi muitas coisas também, acho que se eu ficar aqui eu vai indo, né? Mas dessa parte do patriarcado, sabe? Acho que isso foi o bacana de ver essa parte da Fiote aí de falar dessa questão do galinheiro, trazer essa comparação é muito bacana para a gente entender, né? E ver o quanto que isso é perverso, né? É assim, né? É uma coisa que a gente não percebe, é assustador, mas para a gente poder analisar, né? Sim, refletir sobre, entender que, né, é necessário, sobre essa questão do poder, é necessário se discutir, se conversar, essa questão da masculinidade que a gente foi pontuando, porque é isso,
né? E aí a gente teve relatos, a Carla trouxe relatos pra gente também, isso foi muito bacana, né? Essas trocas. E foi isso, assim, né? Do 5º episódio, assim, senão eu vou ficar falando muito. E eu quero que vocês assistam, que vocês vão lá, participem com a gente, porque é muito bom mesmo. E aí, caminhando para o 6º. Eu só queria falar que eu acho que é um pouco disso, né? Todos esses episódios, eles tiveram muita informação. Então, o que a gente traz aqui e o que a gente consegue de discussão, ainda assim, tem muito mais, né? Como a Carla sempre fala, não é uma resposta às coisas, é para fazer questionar, para fazer pensar mais, entendeu? Então, que bom que a gente não tem respostas, que a gente não consegue fechar nada, né? Tipo, porque é tanta coisa, cada detalhe de cada cena que a gente for parar para analisar, a gente vai ter uma discussão, né? Vai ter ali um recorte, algo para trazer de diálogo, né? E a gente traz umas pinceladas aqui, né, Mi? Eu acho que até uma coisa que eu queria também pontuar ali no 5º, que a gente trouxe muito sobre um pouco dessa questão né, que a gente vai acabar discutindo mais para frente, a gente vai trazer até no podcast para frente aí, sobre a questão da psicopatia, né, do Brandão. E aí a gente trouxe que, igual, ele tem a Janete numa gaiola, né? Eu acho que isso também é uma coisa que é bacana aqui pontuar. Ele tem ela como se fosse um passarinho na gaiola dele. E ele vai criando a confiança nela, né? Foi criando ali porque ela foi dando espaços para ele. Tanto que, né, quando eles estão... Tem uma cena que eles estão tomando vinho, né? E aí ele toma, e ela começa a perguntar, e ele começa a falar, uma hora ele fala, eu bebi demais. Ela fala assim, mas eu preciso que você me fale, eu quero te conhecer, eu quero te entender. Né? E aí ele vai falar, acho que na cabeça dele é tipo, minha passarinha, tipo, eu tenho o domínio ali da minha passarinha, então eu posso falar as coisas para ela, eu controlo ela, né? Tanto o controle aparece muito, né? Tá sempre ligado. E tanto dessa cena que ela abre a gaiola, que ela vê, né, ali o que ele faz com a mosca, ele chegou a ver tudo o que acontece, o ritual todo que ele tem ali, né? Até o ritual religioso, espiritual, né? Religioso, não sei explicar. Ele tem ali, né? Acho que com a avó dele, tudo isso, ela vê tudo isso e ele sente assim, você vê que o intuito dele mesmo era ter alguém ali para ver, né? Você vê que ele queria que ela soubesse, que ela visse. É uma tortura, uma violência psicológica, né? Ele quer fazer. Sim. Mas ao mesmo tempo para ele, tipo, ele precisava de alguém que visse a arte dele, né? Na cabeça dele, né? Também. E aí, isso é uma coisa que intrigou muito, assim, na nossa discussão ali também, né? E já aguçou muito do querer continuar desta parte, porque é isso, é muitas coisas, você vai vendo ali, a gente vai pincelando também, né? No nosso encontro. Mas são coisas que vão... A violência é um fenômeno multifacetado, né? Então... Sim, ela vai, assim, a gente vai querendo mais, e a gente está reflexivo, né? Mas é isso, eu acho que do 5º em diante ali, né? As coisas começam já a florar mais. Isso é legal, né? E aí você vê essa busca, esse trabalho que ela vai fazendo com a Verônica, e a Verônica junto com ela, e elas ali, né, tentando, né, trazer provas, maior quantidade de provas possíveis para conseguir incriminá-lo, por conta dessa questão do poder que a gente vê ali no final, que, tipo, não é tão fácil assim, né? Não vai ser tão fácil assim. É um trabalho que vai ser muito difícil para elas por conta disso. Porque é isso que trava ali, né? Isso entra pro 6º episódio, né? Que a gente vê onde a Verônica, né, ela vai atrás. Acontece toda uma história que quem quiser assistir, assista. Porque é muito importante os atravessamentos que tem também. E aí, posso falar do 6º, Mi? Pode, eu vou complementar. Vamos trocando aqui, ó. Isso, vamos trocando. Isso aí. E aí, até lembrando, né, no 6º episódio que aparece que o Brandão tem uma nova vítima, onde ele consegue uma nova vítima. E aí a Verônica vai atrás, né? Que é onde sozinha, sem nenhum apoio.
uma das coisas também, outro recorte que aparece, até ligando um pouco dessa violência psicológica, né, que você trouxe, é essa necessidade que ele tem de ouvir ele Brandão, de ouvir a Janete falar sobre os acontecimentos, né? Onde ele fala que você não precisa mentir para mim, mas a gente sabe que é uma forma de induzir ali coisas para ela falar sobre os acontecimentos, né? E aí, quando ele mostra, que acho que chega, quando ele mostra que ela está sendo filmada, né? Entra mais uma vez o controle, onde ele mostra que tem ali as câmeras, eu estou te controlando, eu estou te vendo, né? E aí, como ele traz essa história, trazendo para uma forma de culpabilizar a Janete, né? Ele traz toda essa fala, todo esse acontecimento, como se fosse loucura na cabeça dela, principalmente quando ela fala da irmã, né? Que é onde ela cita. Uhum. E aí ele faz aquela ligação, né? Falando com a Anice e tal, mas a gente consegue ver, tendo visto os outros episódios, né? Onde a Anice aparece, a gente consegue ver o quanto que ela foi manipulada, porque a gente não sabe o que aconteceu até então, ali depois da irmã, né? Então, como que fica isso, né? Essa manipulação que ele também chega na irmã, a ponto de quando ele liga, e aí ele passa o telefone para a Janete, onde ela pode, como se ela pudesse ligar sempre, tivesse um acesso livre ao telefone, né? E ele distorce essa história e coloca ela como louca, né? Quer confundir a cabeça dela. E a gente vê isso nos casos reais de violência, né? Quanto que o homem coloca a mulher, muda a situação, inverte a situação, colocando a mulher como louca, apresentando que a mulher que tem questões ali para ser olhadas, né? Passando de bom moço, né? De que tá tudo bem, que jamais ele vai fazer isso, que ele ama a pessoa, tanto de que, né, não é capaz disso. Tanto que esse episódio chamado Gaiola, né? Até que eu ia comentar a parte que você fala que ele põe as câmeras ali, né? Isso você já vê ali o quanto que realmente essa é a cabeça dele. Ele é um passarinho dele e ele tem ela numa gaiola, né? Ele tem ela vigiando ali, porque é isso. Você dentro de uma gaiola, às vezes, né? Você não tem para onde sair, não por o que fazer, né? É muito bom essa série. Sensacional. E até aí, continuando, uma coisa que eu achei muito simbólica desse episódio é que tem um momento, eu achei muito significativo, assim, para mim. Eu acho que nem... não lembro se eu comentei no grupo, mas que tem um momento da série, desse capítulo, que eles dão um enfoque no rosto da Verônica, né? E ela tá com os olhos pintados. Me remeteu muito a outro episódio no que ela fala para a filha, né? Que sai com os olhos pintados, fazendo uma ligação à questão da guerra, né? Da gente sair como guerreiras. E eu achei isso tão bonito, né? E o olhar da artista, né? Tipo, a gente vai assistindo, como a gente sempre a gente trouxe a série para relacionar com a arte, isso foi uma sacada, assim, da pessoa que, né, do produtor, do diretor, que, tipo, vamos mostrar, porque é uma cena no qual ela tá saindo realmente para uma guerra, e quanto que isso foi simbólico, né? Quando você falou essa questão a gente estava falando do homem inverter o papel e colocar a mulher como louca, e ele sair, né, como anulando as questões da violência, quando o Brandon até fala para Janete, né, que não queria machucar aquela moça, que é a moça, a última vítima, né, que no fim ele acaba matando depois. E o quanto que ele fala que não quer machucar, né? Como que não, né? Tipo assim, trazendo, né, uma violência, e ele quer manipular a situação para colocar isso. Peraí, deixa eu... só para pontuar, as páginas que a gente discutiu, né, desse capítulo, desse episódio, foi das 65 a 72, né? E aí é onde a gente foi caminhando um pouco, né, trazendo, né, essa questão desse processo de culpa, né, onde se torna uma prisão. A culpa se torna uma prisão, né? Enquanto que a mulher lidar com isso, o homem ele consegue o controle, ele consegue a manipulação através da culpabilização, né? E aí acho que a Carla trouxe também uma questão, eu anotei aqui, que acho que é muito legal de compartilhar, galera, que trouxe mais ou menos assim.
que quando traz essa culpabilização como causa de algo, né? Só que essa culpabilização, ela vem ligada até um amor destruído, né? É uma pena a Carla não poder participar hoje com a gente, mas no próximo podcast, galera, aguardem que a Carla estará com a gente. Vai ser incrível. Vai ser... não que esse não esteja sendo, porque, enfim, mas a Carla, ela é sensacional. Carla, estamos sentindo só falta. Mas, dando continuidade aqui, né, ao episódio, e aí é quando entra na questão, a gente começa a pincelar sobre a questão da psicopatia. A gente já tinha pincelado isso nos outros episódios, né, de uma forma bem rasa, mas a gente começa a se aproximar dessa discussão. E aí, quando a gente fala disso, né, a pessoa que tem uma questão de psicopatia, ele ama alguém e ele precisa fazer, tipo, ele precisa dessa questão de culpabilizar o outro, até trazendo esse mecanismo de manipulação como uma forma do amor, né? Porque é o que ele entende ali do amor e do cuidado. Sim. E aí a Carla trouxe um número, né, que a psicopatia ela não é o principal motivo da maioria dos homens cometerem os homicídios, né, cometerem a questão da violência. 95% dos homens que cometem os índices de violência, eles não têm uma questão ligada à psicopatia, né? Só um minutinho, Mi. Pronto. Enfim, a gente foi partindo um pouco para essa discussão, a gente até entrou na discussão em relação à questão do amor, a questão do sentimento, né, da violência acontecer dentro desse sentimento de fracasso, né, uma reação após sentir esse fracasso, né. Mi, você lembra de mais coisas desse episódio que você quer complementar? Não, acho que uma coisa também que nesse episódio vai caminhando é isso que você falou. Ele tá achando ela de louca, ele vai trazendo essa culpa para ela, né? Tanto que ela vai sentindo isso e ela vai recuando um pouco. Você vê que ele vai trazendo para ela e ela vai trazendo uma insegurança de que, será que eu devo fazer isso mesmo? Continuar nesse processo que ela estava com a Verônica? Você vê um pouco disso, que ela vai recuando, ela vai, né? Ela chega a falar que ela não quer mais, né? E a Verônica não fala, né? Continua encorajando ela, que a gente precisa, que olha o que ele fez com a vida dela e tudo mais, né? Uhum. Mas é isso, esse trabalho, essa coisa aí, o quanto que essa questão da culpa, né? Ela é o que você trouxe, é bem difícil, né? Mas aí vai caminhando, e você vê que a Verônica, ela tá ali sedenta em busca mesmo de poder mudar, de poder mudar a situação da vida da Janete, de trazer as provas e de falar que ela não tá louca e de que ela vai até o fim, que as coisas não, que, né, você vê que, tipo, o poder da pessoa ali, ele não é porque, ele é tal e não sei o que as coisas têm que ser passadas ali, que tá tudo bem. Não, ele tá fazendo algo errado, a gente precisa, né, punir, tipo, não puni-lo, mas fazer com que ele pague por esses atos que eles estão cometendo. E a própria Janete ficar em segurança, né? Sim, né? E aí você vê isso nela, porque é isso, ninguém tá com ela acaba indo sozinha, né? E é o que você falou da cena dela, coisa, é como se ela vai pra guerra sozinha, né? Eu vou lutar sozinha com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu consigo. Tanto que no final do quinto, né, pro sexto já começa mostrando ela indo atrás, né, seguindo ela também, a Janete, né, e isso a gente vê ali que ela, não, eu vou mesmo, vou por mim e bora, tipo, tô indo. Até porque ela entende, né, esses atravessamentos dentro da própria segurança pública, que é uma maneira de silenciar as questões da violência, né, o quanto que não é olhado, principalmente quando se trata da violência contra a mulher, né. Sim. Bom, galera, aqui partindo para o final do nosso podcast, se você ouviu até aqui, nos assistiu, primeiro quero te agradecer, mas é só para novamente pontuar, né? Eu acho que a gente traz um pouco das pinceladas, do raso do que foi um pouco as discussões,
Mas as discussões, só para vocês terem uma noção de como que acontece no grupo, né? A gente brinca que dentro do grupo é uma roda onde a gente vai pontuando as nossas situações, a gente consegue trazer dentro da nossa realidade, consegue trazer as nossas vivências, né? E particularmente isso tem um peso, acho que incrível dessa participação, as nossas trocas, né? E para falar para vocês que o próximo podcast a gente vai discutir os 2 últimos episódios, que é o episódio 7 e o 8, né? Dando continuidade ainda no texto da Safiotti, e onde a gente vai amarrar sobre como que vai funcionar. Então, aguarde o próximo episódio desse podcast, né, Milena? Vai ser top, sensacional, né? Isso aí já vai trazendo uma grama para vocês. Próximo semestre a gente vai voltar a continuar o grupo, né? Para encerrar o grupo, depois a gente voltar, né? A gente quer que mais pessoas venham, participem dessas trocas, dessas vivências que a gente tem ali, né? Essa série foi fantástica, eu acho, né? Acho que a gente, até onde a gente tem ido agora, mas tem sido muito bacana, né? As trocas e tudo que a gente tem construído. É muito bacana. E eu acho que... E é isso, galera. Venham, ouçam nossos podcasts. O próximo vai estar aí ao vivo, né? Aliás, quem estiver assistindo e quiser comentar, bem youtuber, né? Mas quem quiser comentar ou mandar um e-mail, uma mensagem pra gente, né, no Instagram, a gente tá aí disponível também para tirar as dúvidas e até complementar as discussõas, né, Mi? Que eu acho que é bem bacana. Isso aí, e também quem quiser sugerir novas séries, novos filmes, documentários, coisas que vocês vão falar assim, galera, ó, assistam isso daqui, ó, discutam isso aqui no grupo e vem participar também. Dá a sugestão, vai ver a gente também participar. Eu acho que isso é muito bacana, esse espaço que a gente está iniciando de criar, essa questão de podcast, para que, né, as pessoas possam trazer também isso, possam discutir com a gente, refletir sobre isso, que só para a gente não ficar só ali para a gente, né? Para que uma discussão no coletivo, né? Até porque a violência atravessa todas as nossas vidas, né? Sim. Em algum momento. É isso, assim, essa importância aí da gente estar correndo aí nos podcasts agora, a gente está virando blogueira, né? E é isso, galera. Obrigada, viu, gente? Até mais. Tchau, Como eu falei, estamos por aqui. Qualquer dúvida, nos mande. E é isso. Beijão, galera. Até mais, viu? Beijo, galera. Até a próxima.